Olá, bem-vindo ao canal Adriano Ensina DY. Você que está aí com seu Corolla, que está com aquele barulho chato, insuportável, não sabe de onde vem, já gastou rios de dinheiro, o mecânico pede para trocar isso, pede para trocar aquilo, ao invés de diagnosticar o problema, fica aqui comigo que talvez a solução esteja aqui neste vídeo. Ruído, barulho na suspensão do Corolla, pode não ser a suspensão. Tá com ruído, barulho na suspensão do Corolla, pode não ser a suspensão. Veja onde era e quanto custou. Aquele ruído chato que você procurou de todo jeito e não encontrava. O mecânico dirigiu o carro na sua presença, ouviu o barulho, pensou ser outra coisa que não era, orientou a trocar várias peças e no fim das contas não tinha nada a ver. Pode acontecer. Enquanto eu procurava o barulho, vi de tudo um pouco no YouTube. Na internet, levando na oficina. Pesquisei bastante, levei uns 3 meses para descobrir. Meu sonho era ter visto um vídeo como esse que estou compartilhando na época do meu problema para resolver logo a situação. Até para sair da garagem de casa, o carro fazia esse ruído, fazia barulho. Mas nesses casos de barulho barra ruído, tem uma convicção comigo. Só troco a peça se de alguma maneira conseguimos reproduzir o ruído. O som que a peça a ser trocada está fazendo. Ou se a peça realmente merecer ser trocada é em razão de manutenção preventiva, por já se mostrar bem desgastada, ou ainda em casos de peças que trocamos em razão do tempo, quilometragem e afins, como velas, pastilhas de freio e etc. Então, dentre as muitas coisas que faziam um som parecido, verifiquei buchas da barra estabilizadora, estavam bem desgastadas e troquei. Bieletas, lado do condutor estava vazando aquela graxinha que fica dentro daquela coifazinha pequena, aquela coifazinha que envolve o parafuso, que é o parafuso móvel da bieleta, com folga, estava com folga e o lado do carona também estava com folga. Então, troquei logo o par, coloquei um par de Nakata. Terminais de direção estavam com folga e a coifazinha ressecada, quase furando. Troquei também. Tipo aqueles rachadinhos, sabe? Então não duraria muito e como estava com bastante folga, já troquei também. Eliminar a possibilidade. Todas essas peças mencionadas anteriormente, eu mesmo troquei. Pena que ainda não compartilhar vídeos aqui no YouTube para ter registrado, né? E no caso dos terminais, levei em seguida para alinhar. Aproveitei para ver melhor o carro por baixo na máquina, naquela máquina elevador que coloca para ele fazer o alinhamento e nada do ruído da suspensão parar. Por que eu levei para alinhar depois que tiro o terminal de direção? Tem aquela questão das roscas, né? Tem gente que fala para contar a volta e tudo. Eu até contei as voltas para minimizar ali o impacto, mas já tinha um tempo que não alinhava, então eu preferi não arriscar. Já foi na pechincha, já eu mesmo troquei, paguei só o valor da peça, que não é caro, ainda mais para um carro desse, e melhor assim. Ele estava fazendo um barulho grave, tipo tou tou tou, em vias com remendo de asfalto, pequenos buracos, desgaste por peso de caminhões, calçamento, paralelepípedo, estrada de chão com aquelas costelas e etc. E isso resolveu com essas trocas. Então essas peças aí que eu troquei resolveu esse tou tou tou. E aí beleza, coloca no elevador de novo, verifica tudo que é suspeito e nada de encontrar. Mecânico fez teste nas buchas da balança, pivôs, terminais, buchas da barra e bieletes, que já estavam novos, toda a extensão do cano de descarga, barra axial da direção e nada de encontrar problema. Conferiu buchas do eixo traseiro, diz que é raro dar problema lá, mas que o som é bem semelhante ao que o carro estava emitindo e nada. E realmente, já vi um vídeo no YouTube reproduzindo esse som da bucha de eixo traseiro e parecia um pouco mesmo, lembrava um pouco. Ruídozinho agudo, chato. Uma das minhas pinças de freio estava fazendo aquele barulhinho barra grilinho chato, crônico do pino guia das pinças de freio do Corolla Brad e Corolla G10. E vários outros carros, né? Vários outros carros têm esse problema aí, já vi aí pelo YouTube, carros de pessoas que eu conheço. É bem característico, mas preferi eliminar as possibilidades e tinha que fazer um dia. Tem que fazer o serviço um dia. Eu já havia desmontado esse pino quando troquei as pastilhas dianteiras e colocado um O-ring nesse pino, encaixando numa pequena fenda que risquei com a esmerilhadeira, limpando e colocando graxa branca. Resolveu, mas durou pouco mais de 6 meses. Então aproveitei que estava a caça do terrível ruído chato da suspensão e levei para embuchar os pinos na torneadora. Suspensão, né? Logo os 4. Mandei embuchar logo os 4, resolveu da pinça e nada do ruído principal. Esse da pinça é bem característico. Com a leve pisada no freio, o som para. Resolveu esse problema da pinça e nada do ruído principal. Esse da pinça é aquele bem característico, né? Que quando a gente trisca o pé no freio, o ruído para. Então é meio que a gente já tem certeza que é na pinça, né? O melhor testezinho, o carro tá envolvendo, você dá uma triscadinha, ele para. Porque tipo, firma lá a pinça, né? Ela pinça o disco e elas pinçam o disco e para de emitir o som, né? É bem característico. E aí eu resolvi logo
manda fazer para ser menos uma possibilidade. As suspeitas estavam recaindo cada vez mais sobre os amortecedores. Os meus traseiros parecem ainda ser os de fábrica e o carro com mais de 200 mil quilômetros rodados, então aí a gente fica mais desconfiado ainda, né? E vai começando a aceitar, né? Mas eu ainda estava relutante. Esse meu amortecedor traseiro ele tem uma numeração que provavelmente é o ano/mês de fabricação e são da marca Caiaba, tem um KYB lá, algo do tipo assim. Dizem que é o original. E aí chegou a próxima troca de óleo. Elevador novamente o carro. Aproveitei para procurar o barulho e nada. Vimos que no encaixe do suporte da base do radiador fazia um nheque-nheque quando mexemos e não estava encaixado, conforme a imagem aí. Arrumei um WD lá com o mecânico, joguei e o nheque-nheque parou. Mas enfim, esse nheque-nheque era semelhante, mas eu não tinha certeza ainda se era ele. Mas eis que uma luz no fim do túnel, né? Ao sair na rua, na primeira vibração do chassi, descendo a rampa ali mesmo da oficina, que tem uma rampazinha para subir pro piso ali nivelado da oficina. Lá vem o barulho de novo. E aí, beleza. Voltei, colocamos lá no elevador novamente, joguei WD original em tudo quanto é peça suspeita. Bucha, pivô, balança, até na mola. Uma arte móvel que passa dentro do eixo traseiro, que dizem que ela faz um ruído também quando tá ruim. Bucha do eixo traseiro, borracha de suporte do cano de descarga, escapamento. Enfim, atitude desesperada já, e nada. Volta à tona de novo os amortecedores. Não troquei. Eles não vazam óleo, amortecem bem, estão fazendo a função deles, né? Tava fazendo a função deles certinho, tá fazendo até hoje. E não conseguimos reproduzir o ruído com o carro parado. Veja lá, ouvi o som vindo dos amortecedores. Não troquei. Surgiu também uma desconfiança leve da caixa de direção, que é outro problema crônico desse carro, com o recall da Toyota e tudo mais. Como fiz esse serviço de caixa em 2023, considerei pouco provável. Tem um vídeo aqui no YouTube que colocaram um Corolla desse mesmo modelo numa máquina chamada Ruidcar. O operador dela encontra o ruído lá no referido Corolla G10 do vídeo e diz: nem sempre o barulho é na suspensão. Esse Ruidcar parece uma máquina bem interessante, né? O carro fica sobre 4 suportes, né? Cada pneu fica sobre um suporte e ela balança independentemente e o profissional fica ali procurando ruído, então observando, pegando mesmo no carro vibrando. É bem interessante. No site dessa Ruidcar aí dá para saber as cidades onde tem e tudo mais. É bem interessante mesmo. Eu estava pensando em ir a uma loja dessas para colocar o carro na máquina. Aqui no DF tem uma na Asa Norte e outra em Taguatinga. Cheguei ao ponto de conversar com a loja da Asa Norte pelo WhatsApp e tal, valores. Mas fiquei com isso na cabeça, né? Fiquei com esse negócio que esse cara falou na cabeça. E dias depois, após 3 meses de tentativas, num sábado já fim de tarde, 17h49 conforme o registro aí, em casa, resolvi abrir o capô e tentar reproduzir o som. Com essa frase dele, e nem sempre o barulho é na suspensão na minha cabeça, né? Fiquei fazendo alguns esforços no motor, nas peças, verificando se haviam folgas no radiador de novo, filtro de ar, duto de admissão de ar, coxins do motor, caixa de fusível. Fiz um esforço lateral da esquerda para a direita e da direita para a esquerda no motor e nada. Segurando pelos dutos do coletor de admissão do motor, fiz esforços para frente e para trás e... bingo! Pela primeira vez consegui reproduzir o som tão chato que infernizava há meses. Não era suspensão. Vou colocar aí o vídeo da época. Infelizmente eu ainda não pensava em fazer vídeo para o YouTube. Mas registrei isso aí para mostrar para os amigos e tal. Tem um colega que tem Corolla também e tal. A gente conversava, trocava figurinha para tentar descobrir, nada. Então, ainda bem que eu registrei para isso na época e foi em janeiro. E tá aí o vídeo. Vai servir aí para alguém com certeza elucidar alguma questão aí com seu Corolla. E não é só o G10, viu? Corolla Bred também. Vou chegar lá. E de onde vinha? Continuei procurando até encontrar o calço do câmbio, também chamado de calço coxim inferior traseiro do câmbio, também chamado de coxim traseiro do motor, chamado também de coxim inferior do câmbio automático, ou o também popular, talvez o mais popular, coxim do câmbio. Temos acesso a ele colocando a mão por trás do motor, ingressando a mão na direção do aparelho de som do carro, lá no painel mesmo, né? Nessa mesma direção,
e aí a gente vê ele lá embaixo. Se retirar a grelha, ou churrasqueira do para-brisas, como alguns chamam, facilita a passagem do braço. De pegar na peça e fazer um leve movimento, já emite o som. Então, quando eu peguei nela e, assim, já vi pelo motor que não era nada de suspensão, de amortecedor, nada, né? Quando fiz o movimento frente e trás. Quando eu peguei nela, aí tive certeza absoluta de onde era já. Coisa de mais uns 10 minutos procurando, já encontrei ela. De pegar na peça e fazer um leve movimento, já emite o som. Vou filmar aqui no caminho inverso para terem a noção exata do local. Esse simples e fraco esforço aqui que fiz no vídeo, até porque não tem como colocar força, né? Muita peça em volta e tal, já era o suficiente para reproduzir o ruído. Esse vídeo é de hoje. Esse vídeo é de hoje, 9 de maio de 25. O vídeo com ruído é de janeiro. Então aqui já está consertado, né? Não consegui reproduzir mais aqui agora. Ok, agora sei do que se trata. Vou comprar um coxinho novo e mandar trocar. Tem que descer o agregado e achei muito trampo para fazer em casa, com cavalete no chão, enfim, né? Rolando para lá, rolando para cá. Simplesmente não encontrei nenhum vídeo de alguém fazendo esse serviço no Brasil. Se souberem, coloquem aí nos comentários, por favor. Encontrei um aparentemente de algum país africano. Os caras numa oficina bem humilde, carro suspenso por cavaletes, falando francês, e o serviço era num Corolla Bred. A peça é igualzinha, eles filmando por baixo ali, o agregado tá igualzinho também. E o serviço é muito trabalhoso para fazer com cavaletes, como eu também faria, né, caso eu o fizesse. Se eu conseguir encontrar novamente o vídeo, posto o link aí nos comentários. Vai que alguém se interessa aí, caso esteja na mesma situação que eu estava. Alguém se interesse aí em ir pro do yourself, né? O faça você mesmo, DIY. Ou porque gosta muito de mexer mesmo, ou porque precisa economizar uma grana e quer se livrar do problema. E tem as ferramentas em casa, um cavalete. Enfim, vou ver se encontro aí o vídeo e posto o link, que foi o único que eu encontrei. Se alguém inclusive encontrar um outro, por favor, poste aí nos comentários. Enquanto isso, joguei WD e pasmem, pela primeira vez em meses tive meu carro de volta. Mesmo com o problema mascarado, né? Porque tá só mascarando pelo WD, mas tive meu carro de volta. Esse silêncio que quem tem Corolla sabe o quanto é bom, o quanto ele é macio, né? E quem tá com o barulho no carro, qualquer carro, sabe como é bom quando se descobre a origem do ruído chato desse. Ô ruído chato. E o ruído voltou devagar, aumentando o volume aos poucos. WD nele de novo e pesquisando sobre a peça, né? Se comprava original ou não, e etc, vendo o que eu fazia. Semanas depois, tive um problema de compressão num dos cilindros do motor. Era uma válvula de escape que simplesmente quebrou. Precisei abrir, trocar as válvulas de escape, incluindo a quebrada, e lá se foi uma retífica de cabeçote. Pode ser que eu faça um outro vídeo sobre o tema e a luta que foi para descobrir. Descobrir em casa, né? Parecia bico injetor, vela, bobina, e não gerava código de erro. Nenhuma luz no painel, no scanner, nada. Eu só dava aquela falhadinha no cilindro, né? Quando parava, quando ia passar em quebra-mola que freava. Principalmente se o ar-condicionado tivesse ligado, ele queria apagar. Mas quando estava em alta ali, passava de 50 a 60, o carro parecia que não tinha nada. Porque assim, não quebrou na arte ali, não ficou peça solta lá, sabe? No redondinho da válvula, quebrou um cantinho dela. Então ele não tinha a mesma compressão, né? Não passava ali comprimindo certinho essa válvula de escape. O tanque de guerra aqui é difícil de ficar no prego. O Vovorola é potência. E não ficou no prego. Nem falhando o cilindro na baixa e na alta parecia normal, né? Como eu disse. Aproveitei que iriam soltar a peça para suspender o motor e pedi para verificarem, né? Verificarem o coxinho do câmbio. O mecânico disse que estava faltando uma porca e outra que estava no local estava frouxa. Não precisei comprar outra peça, saiu de graça. Infelizmente, eu não estava na oficina quando ele notou a falta dos parafusos. Pelo que entendi, desses três apontados para baixo, que formam tipo um triângulo, não havia uma porca
uma estava frouxa e por dedução acredito que uma estava normal, já que são 3. Então, esse parafusão aí de cima aí da imagem, do vídeo aqui, da foto, e esse lateral, que a gente vê aqui pelo motor, eles estavam lá. Então ele está falando dessa porca desses 3, né? Dessa que forma o triângulo aí embaixo. Ele estava falando delas. O fato que talvez mais dificultou fazer esse diagnóstico é a peça estar em boas condições. Essa borracha central está em boas condições, né? Porque não eram sintomas de um coxinho de câmbio com problemas. Ela estava absorvendo as vibrações do motor e do câmbio perfeitamente, estava normal. Porém, sua fixação na carroceria do automóvel que estava produzindo os ruídos chatos, né? Então, talvez aquela coisinha ali de metal com metal ali, né? Do parafuso roscado, lá brigando com o chassi, lá com a carroceria onde ela é fixada, algo assim, e não tinha a porca para dar a travada, né? Então é isso, pessoal. Tentem ter paciência para encontrar o ruído e não saiam trocando peças sem necessidade. Quando estava pesquisando sobre possíveis causas e resolução desse problema, vi muitos vídeos que descreviam o som de modo bem parecido ao meu. Quando estava pesquisando sobre possíveis causas e resolução desse problema, vi muitos vídeos que descreviam o som de modo bem parecido ao como eu ouvia. Vídeos que filmaram o carro em movimento, mas é difícil captar um áudio, né, de ruído na suspensão de um carro em movimento. Porque todo mundo pensa que é suspensão, né? De cara. Mostraram lá o que era e deu certo e tal, né? Nesses vídeos. Li bastante comentários em vídeos onde as pessoas diziam terem trocado várias peças, incluindo amortecedor, e não resolvia. Alguns voltavam ao comentário no vídeo e traziam um feedback quando descobriram do que se tratava. Teve gente que trocou de amortecedor, gastou 2.000 ou mais, nada, mas resolveu após substituir buchas da barra e bieleta. Outros substituindo os pivôs, outros a balança. E só li vários comentários dando feedback porque pesquisei muito, mas muito mesmo. Porque infelizmente a maioria lança dúvida barra problema lá e quando descobre não volta ao vídeo para dizer qual era a pane. E isso de dar uma resposta é algo que faço há um tempo. Com certeza ajuda muita gente e ainda vai ajudar alguém, né? Sem dúvida a gente dá o feedback ali, porque às vezes, por exemplo, alguém vem aqui nesse meu vídeo, enfim, agora a gente já sabe que ele tá falando que o meu vídeo fala do coxinho do câmbio e tal, mas às vezes o cara tá com um problema, sei lá, na bucha da barra, aí alguém aparece, ou no amortecedor mesmo, de fato, né, que pelo menos eu aqui só em último caso, ou se eu conseguisse reproduzir o som nele. E aí chegou alguém aqui no comentário e falou, ó, fiz tudo isso aí, conferi o coxinho, não era, resolveu quando eu troquei amortecedor. Então, para alguém que chega e lê isso, às vezes o cara nem curte o vídeo, nem nada, nem curte o teu comentário, nem responde, mas já ajuda, só de ajudar alguém já tá bom, entendeu? Então isso com certeza acontece muito aí no YouTube, mas muito mesmo. Você que tem Corolla, Corolla G10, Corolla Seg, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos fortaleça para que possamos produzir mais conteúdo. O canal é novo, mas vem aí muitas dicas para este carro que tem há 4 anos, além de outras dicas seguindo a filosofia do faça você mesmo. Para quem tem Sandero, Sandero Stepway, Logan, Sandero é o carro 02 aqui de casa da esposa, né, da patroa, caminhando com ele para 1 ano e meio. Muitas dicas dele aí também. E já tem vídeo aí no canal sobre o Sandero, Sandero Stepway. Inscreva-se e nos dê essa força. Um abraço.